Bem-vindos a mais um Papo de Graça. E hoje nós temos um tema, né? Por que certas coisas acontecem? Que rufem os tambores. Então, e aí eu e Carol, a gente tá com esse tema hoje que é muito bom, né? Por que certas coisas acontecem. E Carol vai passar a palavra pra gente, que é a base do nosso canal, né? A palavra que a gente separou hoje está em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, essa palavra a gente escolheu porque ela define, né, e tira muitas dúvidas, assim, que às vezes acontecem algumas coisas, né, como a gente falou aí o nome do tema, que estão fora do nosso controle, né, fora do que a gente esperava que fosse acontecer, fora do que a gente tinha planejado para a nossa vida. E às vezes isso assusta, né? Porque a gente fala, caramba, não estava já tudo caminhando direitinho, né? Deus está no controle de tudo, como é que isso foi acontecer? E aí a gente precisa sempre lembrar dessa palavra, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando parece que está fora do percurso, a gente precisa confiar que Deus está no controle de tudo, né? Então, às vezes, uma coisa que a princípio parece ser ruim, mas a gente tem que lembrar que Deus, ele trabalha o tempo inteiro, ele não descansa. Então, mesmo uma coisa que a princípio parecia ruim, ele transforma aquilo ali numa coisa boa, ele aproveita aquilo ali pro bem e pro plano que ele já tinha preparado para nossa vida, né? E também, nessa mesma pegada, a gente entende que às vezes a gente quer que uma coisa aconteça daquela maneira, quando vai ver não foi da maneira que aconteceu, né? Tudo oposto ao que a gente desejava, ao que a gente sonhava, ao que a gente tanto queria. E aí ela não acontece daquele jeito e a gente pensa, poxa, fica triste, se frustra. E na verdade a gente simplesmente precisa acreditar que as coisas acontecem porque elas têm que ser dessa maneira. Que Deus tem um propósito e que mesmo que pareça meio torto, né, não aconteceu do jeito que a gente queria, lá na frente as mudanças elas vão de acordo com os planos dele e não com os nossos planos. E mesmo quando parece uma coisa assim que você não tenha gostado, não que ele tenha feito isso, mas ele trabalha de maneira que ele mexe em algumas coisas para que elas aconteçam e outras ele só permite, só deixa que aconteçam porque elas vão ter um sentido depois, junto, né, de outras coisas que ele já está traçando pra gente, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida familiar, seja na nossa vida social, né? A gente sempre vai ter desejos e quer que as coisas aconteçam de uma maneira. E se a gente pensa, mas eu tenho fé que vai acontecer, eu sou uma pessoa que sei lá, coopero para o bem das coisas, né, digamos assim, tenho feito tudo de acordo com esse propósito que eu tracei para que ele aconteça. E aí chega em um momento, ele não acontece. E aí a gente tem que simplesmente ter sabedoria nesses momentos e pensar que, opa, não foi desse jeito, mas não quer dizer que não vai ser alguma coisa boa, que depois não vai ter uma vitória, né, em cima disso. Então a gente precisa realmente permanecer, tanto eu quanto Carol, quanto você que está ouvindo, em fé forte em Deus, acreditando no plano dele, buscando coerência, né, Senhor, que se a minha vontade estiver coerente com a sua vontade, então que seja feito, sabe? Ou Senhor, se aconteceu dessa maneira, ainda assim eu sou grata a ti, Pai, mas e vou descansar e confiar que seu plano vai ser melhor sempre, gente. A gente não fala porque a gente só lê, a gente fala porque acontece com a gente, né, Carol? Então, assim, é o que eu falo. Às vezes a gente serve como testemunho, você, nós, pra isso, né? Pra mostrar. Não foi como eu quis. No primeiro instante eu fiquei meio assim, meio abalada, mas depois eu confiei em Deus e sabia que Ele tem planos maiores depois de qualquer tempestade, tribulação. Então basta a gente ter fé e descansar, né? Não deixar com que isso abale a nossa paz. E não se preocupar, né? Porque a gente fica, né? A gente só, como a gente é limitado, né? A gente só enxerga aquilo que está na nossa frente. Então muitas vezes a gente olha aquilo ali, parece que está tudo errado, mas a gente tem que lembrar que Deus, ele enxerga lá na frente, né? Então aquilo que a gente está vendo ali, ele já viu tudo como é que vai evoluir e já tem tudo preparado lá na frente para no final dar certo. Exatamente. E outra coisa também que eu queria colocar é que Deus, ele usa
tudo que ele quiser, né? Porque na verdade ele foi o criador de tudo, qualquer pessoa, qualquer coisa. Então a gente não precisa se preocupar quando, por exemplo, tem alguém tentando nos prejudicar, alguém armou alguma coisa ruim contra a gente não precisa nem ter vontade de se vingar, de retribuir o mal, porque Deus, ele aproveita tudo pro nosso bem. Então às vezes mesmo alguém tentando te prejudicar, a pessoa tirou alguma coisa de você, a pessoa armou, ela no final ela vai estar cooperando, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente, né? É impressionante isso mesmo, porque aí de acordo com aquilo ali, Deus já está te levando para uma nova direção. Aquilo tinha que acontecer, não porque ele deixa, porque ele fez, mais uma vez, porque ele deixa que as coisas aconteçam, porque faz parte do plano dele, mais à frente, que esse ajuste traga vitória, traga coisas boas pra você, traga felicidade em caramba, sabe? Assim, às vezes eu me pego, caramba, como é que pode, né? Dessa situação aconteceu isso, e olha como é que hoje as coisas aconteceram de uma maneira que tinham que acontecer. Tanto o que eu não gostei, tanto as coisas boas, né? Normais. E pensa também como um teste, né? Toda dificuldade, tudo que acontece na nossa vida é uma oportunidade da gente demonstrar se você confia realmente que Deus está tomando conta ou se você quer pegar as rédeas com a sua mão. Né? De amadurecer a fé, né? Porque quando tá tudo bem, né? Eu tô vivendo super fartura, super felicidade, tudo maravilhoso, é muito fácil, né? A gente glorificar a Deus. Mas na dificuldade, nos obstáculos, é que a gente mostra. Se eu confio, eu sei que vai dar tudo certo, porque ele que tá no controle, né? Ou então se a gente fica desesperado, entra em pânico, como se não tivesse ninguém. E piora as coisas, porque na verdade isso só pioram as coisas. Confiar e entregar é muito mais e cooperar, né, diante das coisas que a gente sabe, e é muito mais difícil, mas é o melhor a se fazer, porque depois a vitória é interna também, né, da paz e da alegria. E aí vai ser só mais um testemunho para você poder contar e firmar mais ainda a sua fé, porque a cada nova experiência a nossa fé vai ficando mais forte, porque você conhece mais de Deus, né? Fala, não, eu sei como é que ele está acostumado a lidar, como é que ele está acostumado a fazer na minha vida, então a gente vai ficando mais íntimo. É assim mesmo. Não, eu conheço meu pai, ele trabalha assim, meu pai é assim, é muito mais intimidade mesmo. Sou muito feliz com a intimidade. Eu costumo dizer, eu tava até conversando com a Roberta, é isso, que eu falo, não, eu tô acostumado porque ele manda o socorro no último minuto, entendeu? Então mesmo. A gente segue tranquilo porque sabe que quando chegar a hora ele vai enviar o socorro pra tudo, não se desespera, só confia, né? Isso. Crê somente. Um beijo, gente. Beijo e até o próximo. Uhul! Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história.